Olá, minha gente, sejam bem-vindos ao canal do Professor Laqua. Eu sou o Laqua e eu ajudo pessoas comuns assim como você a desenharem de maneira muito mais divertida e muito mais prática. E hoje, gente, o assunto é um assunto muito delicado. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre doenças mentais e os ilustradores, os artistas, como que algumas pessoas lidam e sofrem com determinadas doenças mentais e dar algumas dicas de como elas podem superar esse problema, que é um problema muitas vezes confundido e mal interpretado pela família, pelos amigos, e pode gerar muito sofrimento, né? Para quem realmente sofre de alguma doença mental, como TDAH, como bipolaridade, como depressão, enfim, qualquer transtorno mental, isso gera muito sofrimento, muito sofrimento. E é difícil de detectar, né? Algumas doenças levam anos para serem detectadas, para serem diagnosticadas e para serem tratadas. E para isso, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Eu sou bipolar, esse diagnóstico começou a ser feito a partir de 2012, quando eu comecei a ficar muito doente, e demorou em torno de 7 anos para ser realmente diagnosticado, né? Ao longo desses 7 anos foram feitos diversos diagnósticos, né? Como toque, depressão, esquizofrenia, enfim. E eu vou compartilhar um pouquinho dessa história para que vocês se sintam inspirados, para que vocês se sintam motivados, para que vocês não se sintam sozinhos e possam, de repente, usar da minha experiência e dessas dicas que eu vou compartilhar com vocês para superar as suas próprias dificuldades, os seus próprios transtornos, ok? Então, como eu disse, as doenças mentais, elas são invisíveis e elas ainda sofrem de um tabu. Elas não são, às vezes, reconhecidas, né? As pessoas taxam de muito tristes ou muito efusivas, confusas, enfim, né? Como loucos, né? Não dá pra acreditar. Não, é verdade. E não é bem por aí, esse é um assunto bem grave que deve ser levado muito a sério. E sim, há uma solução para todos esses problemas, há procedimentos médicos, psicológicos, familiares, enfim, há uma gama de coisas que a gente deve se cercar, inclusive a arte. O objetivo aqui é falar como a arte também pode ser um agente que tem uma influência muito ativa no processo de recuperação, de cura dessas doenças, ok? Então vamos lá. Então, como eu falei, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou bipolar. Esse diagnóstico do bipolar, ele pode levar de 6 a 10 anos para ser diagnosticado, porque é uma doença que se confunde muito com outras doenças. Em 2016, eu tive um episódio muito crítico, um episódio muito intenso, e aconteceram diversas coisas que eu não vou entrar em detalhes aqui. Eu quero focar muito mais na experiência e na recuperação, em como a gente pode superar isso. Eu só quero pontuar que foi, acho que o episódio mais grave da minha vida, e eu fui internado pela primeira vez numa clínica aqui em Curitiba, e eu passei mais de 30 dias dentro dessa clínica, me tratando com apoio de psiquiatras, com apoio de psicólogos. Na época foi tão grave o acontecimento que eu tinha acompanhamento 24 horas por dia de enfermeiras que cuidavam de mim. Passei 10 dias em contenção total para a minha própria segurança, né? E quando eu estava nessa clínica, eu sentia muita falta do meu sketchbook. Eu sentia muita falta de poder desenhar, de poder me expressar. E felizmente, essa clínica, ela liberava o uso de materiais controlados, né? Eu não podia ter um estilete na mão, eu não podia ter determinados equipamentos ali, ferramentas para minha segurança, mas eu podia usar meus lápis de cor, minhas canetas nanquim, minha aquarela, eu podia usar o meu sketchbook, e eu tinha alguns livros, né, para eu poder ler, para eu poder me inspirar, né, e fazer o meu tratamento. E o que aconteceu? Naquele momento, eu percebi que essa era uma situação muito grave. E eu estava em um estado de muito sofrimento, né? Eu queria melhorar. Eu queria ser uma pessoa melhor. Eu queria
entender o que estava acontecendo comigo. Principalmente eu queria fazer uma busca pelo autoconhecimento para que eu pudesse ir para um outro nível, né? Para que eu pudesse realmente me recuperar e ter uma vida equilibrada, né? Uma vida normal, né? Porque essa questão do normal ela é muito relativa, né? Mas eu queria ficar tranquilo, equilibrado, feliz, poder curtir minha família, poder curtir meus cachorros, né? Os meus amigos, poder cultivar a amizade, né? Com os meus amigos, poder ser um professor mais equilibrado, mais atencioso, né? Com uma produtividade muito maior. E foi durante esse momento que eu procurei focar 100% do meu tempo no tratamento. E para isso eu usei o meu sketchbook, tá? E eu vou mostrar para vocês esse meu sketchbook. Eu preenchi praticamente 40 páginas ilustradas com os meus pensamentos, com as minhas percepções, com as orientações que eu recebia, e eu fui gradualmente entendendo o que estava acontecendo e eu consegui sair dessa clínica com muito mais segurança, com muito mais autoestima, né? Muito mais positivo. Não foi fácil, tá? Eu não estou dizendo em nenhum momento aqui que as dicas que eu vou dar e os relatos aqui que eu vou contar para vocês foram fáceis, tá? Essa condição, né? As doenças mentais, elas são muito complexas e muito difíceis de superar, né? Porque ela exige uma série de fatores, mas o que eu quero transmitir é que através da arte, né? Por meio da arte, eu consegui melhorar a minha autoestima, melhorar a minha confiança e ter uma vida mais equilibrada. Então, vamos lá, eu vou mostrar aqui o sketchbook, eu vou comentar para vocês a progressão desse tratamento e espero que isso inspire vocês a superarem as suas próprias dificuldades, os seus próprios problemas, ok? Então aqui, gente, foi o início, tá? Eu fui internado, se eu não me engano, no dia 21 de abril. Foi quando eu estava ainda numa UTI, e no dia 23 eu fui para a clínica. E esse aqui foi o primeiro desenho que eu fiz, que era o único material que eu tinha disponível, era papel e caneta Bic, que era o que tinha lá disponível. E eu fiz esse desenho e eu fiz uma anotação aqui atrás, porque eu percebi que as achuras me deixavam tranquilos, elas me deixavam calmo e me ajudavam a controlar os momentos de explosão, de adrenalina, ela me aliviava todas as tensões. Então eu fiquei muitas horas aqui, porque eu cheguei praticamente inconsciente na clínica, e quando eu acordei, eu estava ali, e eu não entendia por que eu estava ali, como funcionava, havia restrições, não podia usar a internet, não podia usar o telefone na primeira semana, então eu não tinha comunicação com ninguém, isso estava me deixando muito angustiado. Então eu peguei um pedaço de papel e fiz essa árvore, as árvores que vocês já conhecem do meu trabalho, e as achuras que eu tanto gosto, tá? Então isso aqui foi o início. E aí, quando eu pude ter contato com o meu sketchbook, eu comecei a fazer algumas piadinhas internas, eu estava muito preocupado com o mundo exterior, porque o meu trabalho ficou parado, né? O meu ateliê ficou parado, e eu estava muito preocupado, eu estava reinaugurando meu ateliê, né? Que ele foi feito toda uma reforma, e eu queria, obviamente, estar atuando no meu ateliê para poder impulsionar o negócio. E aí eu comecei a desenhar, né, um pugzinho, um cachorro que eu gosto tanto. E aí eu fiquei 10 dias em confinamento dentro de um quarto, com acompanhamento de enfermeiros e orientação, enfim, de médicos, para poder me recuperar, para poder que os remédios me estabilizassem. E durante esse período eu procurei fazer uma imersão nas minhas ilustrações, na minha pintura, para que eu pudesse, enfim, me acalmar, pudesse me expressar. E aí eu fiz aqui uns estudos em aquarela dessa velhinha aqui, com texturas, né, em diversas variações, estudando silhueta, todas essas coisas que eu falo para vocês em meus vídeos, né? Aqui, de novo, eu estava preocupado com o meu ateliê. Na época, o meu ateliê, a gente transformou o nome dele para garagem, né? E aí eu fiz essa brincadeira aqui
do garoto lá, do gordinho do posto Ipiranga, né? As pessoas, os personagens famosos chegavam no posto e perguntavam, né? Onde que fica essa tal de garagem, né? E o cara fala, não, Melhor você perguntar lá no Posto Piranga. é para aquelas bandas lá à direita, doutor, e tal, não sei o quê. E aí o Batman ia para lá, né? Aqui o carro do De Volta para o Futuro. Aqui ó, aquele carrinho, se meu Fusca falasse, né? Aqui ele tá perguntando com o símbolo da minha escola, que é o menininho no triciclo, e o gordinho apontando, né? O Manuel, né? Eu queria dar o nome dele de Manuel da Vinci, né? Aqui os Flintstones, né? Perguntando. Aqui alguns estudos do gordinho, né? Com a camiseta, volte sempre, com o cofrinho de fora, né? Costando a bunda. Enfim, eu estava me divertindo ali, criando toda uma campanha publicitária para minha escola, né? Aqui aqueles cavaleiros do Senhor dos Anéis, Harry Potter, né? Um ET, o que mais? Os Thundercats, né? Alienígenas com os Men in Black aqui, com o Frank, o nome dele, que é o pugzinho do Men in Black. Enfim, aí isso foi até o dia 29, né, do 4. Foram pouco menos de 10 dias, eu acredito. Como foi isso em 2016, algumas coisas fugiram da minha lembrança. E aí, eu acredito que foi no dia 29 ou 30, eu pude sair do meu quarto e conhecer as outras pessoas da clínica. E a primeira pessoa que eu vi, que eu achei interessante na clínica, foi esse seu José. Eu estava na clínica Heidelberg e eu vi o seu José. Ele era um velhinho que estava lá se tratando com os problemas dele. Havia uma mistura entre pessoas com adição, né, se recuperando de drogas e etc., de alcoolismo, e haviam outras com doenças mentais, né, com TOC, com TDAH, com bipolaridade, depressão, enfim. E aí eu fiz essa outra caricatura aqui do velhinho, porque ele sempre estava nessa posição, sentado, né? Tinha uma mini pracinha ali no meio ali da clínica, onde a gente podia ficar ao ar livre, e era outono, que é uma das estações que eu mais gosto, e é um friozinho ameno, assim, com um sol bem gostoso, que é quentinho, mas não é aquele sol escaldante, né? Enfim, continuei fazendo alguns desenhos, daí tinha essa garota que ela cantava, né? Ela cantava umas músicas sertanejas e tal. Eu até fiz uma brincadeira, né? Eu vou fazer um leilão, ainda mais pela minha fatia de melão, de pão ou de pão aqui na Heidelberg. Aqui é fazendo uma paródia, aquela música do Eu Vou Fazer um Leilão, né? Aqui era um cara que era meio aventureiro e tal, o Milton, né? Ele era um cara meio aventureiro, tipo Velados de Desesperados, não sei o nome daquele seriado. Tinha um cara que era gordinho, ele parecia uma bola de futebol, né? Aí eu fiz ele aqui, tá? Aqui era a Flor, que era responsável pela limpeza da clínica, uma tiazinha da limpeza. E aqui eu fiz uma ilustração divertida do Aldol Party, né? Aldol Party, para quem não sabe, Aldol é um tipo de remédio do tipo sossega-leão, né? Quando o cara tá muito nervoso, muito agitado, eles dão um Aldol ali para o cara ficar mais calmo e se recuperar. Então aqui tinha o Eduardo, que era paciente, tinha o meu psiquiatra, na época que era o doutor Marcelo, aí tinha aqui, eu esqueci o nome dele, mas tinha outros pacientes aqui, tinha o José, enfermeiro, e eu no telhado, que, enfim, eu não vou comentar sobre esse episódio, mas aconteceu um episódio no telhado. Ok? Não foi engraçado, tá? Mas hoje a gente pode dar um pouco de risada. Aí tinha esse enfermeiro aqui, que era o Samuel, que era um cara gigante, devia ter uns 2 metros de altura, ele era enorme, e às vezes ele ficava responsável pela minha supervisão, né? E aqui ele oferecendo o meu remédio. Aqui a Heleninha, que era uma enfermeira, que era gordinha, eu desenhei ela como se fosse uma bexiguinha, né? Que ela sempre estava acompanhando eu para cima e para baixo. E aqui foi um desenho, um dos pacientes me pediu para fazer uma pira, assim, de uma cachoeira com sereias, com unicórnio, com duendes, etc. E com o mascote do Atlético, né? Então eu fiz essa ilustração aqui desse unicórnio aqui, com sereias, cachoeira, floresta, e o mascotinho aqui do Atlético, né? Que ele era fanático pelo Atlético. E eu fiquei
de fazer depois essa ilustração e mandar para ele, mas eu acabei nunca enviando. Quando eu saí da clínica, eu não fiz questão de manter contato com ninguém, porque uma coisa muito particular minha é que quando eu estava na clínica, eu pensava, eu não estou aqui para fazer amigos, né? Eu estou aqui para me tratar, né? Para buscar o meu autoconhecimento, buscar melhorar a minha autoestima e tratar a minha doença. E porque o relacionamento que às vezes a gente tem dentro da clínica, óbvio, é saudável, é uma troca de experiências, de emoções, de histórias, mas muitas vezes a gente está lidando com os sintomas das pessoas. E é uma situação muito delicada, né? De você, de repente, manter contato com essas pessoas no mundo exterior. E aqui foi uma ilustração que eu fiz em aquarela, esse gnomo, tá? Que eu gosto muito de fazer gnomos, então fiz alguns gnomos, fiquei inspirado. E aqui foi quando eu percebi, no dia 5 de maio, que eu tinha que usar a minha arte a favor do meu tratamento. Tá? Então, a partir daí, eu comecei a usar a arte a partir do meu tratamento para entender o que estava se passando comigo. E uma imagem que sempre esteve presente na minha cabeça, sempre, desde adolescente, né? Eu não entendi o que estava acontecendo durante a faculdade, durante o período que eu trabalhei em produtoras, em agências de animação, em produtoras de ilustração. Eu nunca entendia por que o meu humor oscilava tanto, né? Que eu tinha períodos de extrema depressão, né? de energia baixa, de pensamentos suicidas e pensamentos de automutilação e de repente eu tinha momentos de euforia extrema, né? Que é diferente, sabe? As pessoas confundem muito com tristeza e alegria, né? Não, isso eu já vou explicar para vocês que não tem nada a ver, né? Obviamente existem, né, momentos de felicidade e tristeza, todo mundo tem isso, mas na bipolaridade isso é mal interpretado, por isso que é tão difícil de se diagnosticar essa doença. Então, essa questão aqui que eu fiz uma linha média aqui, né, e essa montanha russa. Então, eu sempre me senti numa montanha russa. E quando eu comecei a tomar, né, os remédios, aqui eu coloquei bipolar sem tratamento, né? E aqui o bipolar com tratamento. No caso, alguns remédios que eu comecei a tomar. E aí, essa oscilação, ela diminuiu muito, tá? E aí, algumas anotações aqui, né? Que eu estava pensando e refletindo, tá? Algumas anotações aqui. E aqui, uma outra coisa que eu não entendia, que eram os momentos de extrema nervosismo, de raiva, de explosão que eu sentia e eu não entendia como que isso estava relacionado, né, uma agressividade que explodia, assim, às vezes sem causa ou por uma causa muito pequena e que gerava um descontrole muito grande. E era esse momento que eu interpretei como uma grande tempestade, né? E aí eu tinha momentos de calmaria. Então eu fiz um naviozinho na tempestade, né? E o naviozinho na calmaria. Tá? Aí aqui, falando sobre os entulhos da mente, né? Então, sobre o lixo que a gente carrega nas nossas mentes, né? Brigas, discussões, situações familiares, enfim, coisas que às vezes, né, a gente não tem controle sobre elas e elas não fazem parte da gente, mas que a gente carrega e o nosso caminhãozinho fica muito pesado, né? Eu fiz aqui um caminhãozinho puxando vários reboques aqui com cocô, né? Então essa foi a alusão. Aqui eu fiz um desenho da fita, né? A minha fita, se não me engano, era preta, né? Era uma fita que cada cor representa um estado, né? Do tipo de paciente. E aqui eu fiz um diagrama. Eu gosto muito de motocicleta, né? E fiz um motociclista dirigindo um cérebro aqui, né? E aqui eu fiz um diagrama dos meus pensamentos e aí a relação da mania, né, com o estado de mania, né, e ela gera euforia e os tipos de atitude que elas geram, né? E são impulsividade, exagero, né? Coisas muito intensas, uma autoconfiança muito exagerada,
a baixa produtividade, os pensamentos acelerados, muita confusão mental, muita energia, né? O cérebro, na mania, ele sofre um inchaço, né? Então as pessoas até falam, nossa, como esse cara é inteligente, né? Porque ele pensa rápido, ele fala rápido, ele tem soluções para todos os problemas, mas é porque o cérebro sofreu um inchaço. Eu estou falando isso de uma maneira bem grosseira, tá, gente? Eu não sou psiquiatra, né? Eu estou falando um pouquinho sobre a experiência que eu tive e o que eu estudei, né? E o que eu compartilhei com alguns médicos. E aí, o oposto, né? O oposto era a depressão, né? Então aqui o raciocínio lento, os delírios persecutórios, a letargia, a tristeza profunda. No meu caso eu tinha episódios de claustrofobia, de agorafobia, né? Pensamentos suicidas, improdutividade, enfim, isolamento social e tudo mais. Aí aqui a questão da medicação, né? Se ela é ausente, a oscilação é maior e vai para um estado de crítica. Com a medicação, né? Uma vida com horário regular, as oscilações eram menores e eu tinha uma vida boa, né? E aqui um pouquinho um diagrama sobre o toque, né? Eu também tinha um problema de toque e aqui era um diagrama do que acontecia. Enfim. Aí aqui também tentando estudar, né? Até umas curvas, né? De agressividade. Aqui eu estava tentando entender. Enfim, eu estava o tempo todo tentando entender e anotando, né? Essas sensações, essas emoções e tudo isso que eu estava passando, esse turbilhão de coisas. E aqui foi um momento que eu tive uma instrução sobre a rotina, tá? Então, na época, não tinha como cortar o cabelo, né? E eu tava com o cabelo, quem já viu, então o cabelo fica parecendo uma juba de leão, né? E eu com a minha roupinha de pijama, que eu ficava o tempo todo com uma pantufinha, né? E aí eu com a cara de louco aqui, eu peguei e fiz a rotina do leão, né? Então a rotina é fundamental para a organização das ideias e minimizar as oscilações. E aí, na rotina do leão, eu coloquei ter uma boa noite de sono é muito importante, tá? Ter uma boa noite de sono ali, um sono regular, deita no horário certo, acorda no horário certo, né? Para desensibilizar os gatilhos, acordar no horário programado, né? Aí ter um bom café da manhã, né? Um cafezinho com uma torradinha, uma banana, uma fruta, tomar os remédios regularmente, então ter, né, o horário certo para tomar o remédio, né? No caso, eu tomo vários remédios, então no horário certo de manhã, no horário certo à noite, né? Alguns remédios eu tenho que ingerir ali 300 calorias para poder tomar, senão diminui a efetividade do remédio. Eu coloquei aqui cuidar dos meus bichos, né? Eu tenho um jabuti, eu tenho vários cachorros, eu adoro animais. Alimentação rica e regular, né? Existem algumas coisas tipo ômega 3, né? Que você encontra em peixe, né? Alguns tipos de castanhas, alguns tipos de frutas, de vegetais, que são alimentos que geram mais saciedade, são alimentos da felicidade, né? Que podem ajudar no seu tratamento. Praticar esportes, né? E atividades sociais e culturais, ok? Então, tudo isso fazia parte da rotina do leão aqui para ter uma vida mais equilibrada. Aqui, eu provavelmente tive algum episódio de muita fúria, né? E como que eu podia aliviar essa dor, né? Eu sentia que era como se fossem duas pessoas dentro do mesmo corpo, né? Uma pessoa muito violenta, muita raiva, e ao mesmo tempo uma pessoa muito amável, muito altruísta, uma pessoa muito doada, né, amorosa, e que queria o bem das pessoas, que tinham bastante pessoas ao redor que gostavam de mim, e ao mesmo tempo eu tinha esses momentos de explosão que eu não conseguia entender, então eu fiz esse Hulk aqui, que era o que eu sentia por dentro, né? Isso aqui era exatamente o que eu sentia, o Hulk, né? Às vezes era o Banner, às vezes era o Hulk, né? Aí aqui eu tentando entender quais eram os gatilhos, né? E a intensidade desses gatilhos, como que eles funcionavam, né? Eu como homem bala aqui, impulsionado por essa mola, né? Aí aqui eu fiz essa ilustração
com aquele ditado, né, que a cabeça vazia é a oficina do diabo, porque eu via que muitas pessoas na clínica, elas estavam ali para passar o tempo, né? E cada um à sua maneira. Então, a maioria eram fumantes, né? Então, eles ficavam ali o tempo todo fumando e falando sobre a vida e falando besteiras, e eu me recolhia em determinados momentos para poder me dedicar ao meu sketchbook e ao meu tratamento. Então, eu percebia que a cabeça vazia realmente é a oficina do diabo. Eu fiz aqui um diabo, né, dentro da cabeça, e o porãozinho aqui com um ratinho, né, e o diabo falando, ó, tô cheio de ideias, né. Aqui de novo falando sobre que quando eu estava nesses momentos de muita raiva, né, de muita agressividade, era como se fosse um cão acuado, né. Você não se aproxima de um cão rosnando acuado, né. É melhor deixá-lo em paz, é um bom começo, né, até que ele se acalme. Aqui, então, outra questão que eu estava, um pensamento, né, não desejo uma pele nova, né, no lugar aqui a que eu estava em carne viva. Quero uma armadura para combater esse monstro, né? Eu queria ferramentas, né, para poder me defender. Eu não queria ser outra pessoa, eu não queria estar em outra pele, nada disso. Eu só queria ter ferramentas para enfrentar esses monstros que estavam na minha cabeça, né? E aqui foi que uma pessoa me falou, né? Pessoas falam coisas que elas, por elas não entenderem, por elas serem ignorantes em relação ao assunto, serem insensíveis também, elas acabam falando coisas do tipo, é só você ficar bem, né? Vamos lá que é fácil, né? É só atravessar, né? Tudo vai dar certo, né? E não é bem assim, né? E aqui é uma situação que eu coloquei da travessia aqui, uma árvore, de repente com um rio caudaloso embaixo, né? E aqui mais algumas conclusões, mais alguns diagramas, né? Eu tinha uns problemas com vozes que eu tinha na minha mente, então como que se comportava, o gatilho externo, daí sem voz, né? Pensamentos violentos, energia excessiva, daí o alívio vinha com achuras, com caminhadas e às vezes quebrando coisas, né? E o resultado era a paz, né? E aí, na depressão, tinha o gatilho interno, com vozes, sugestões, né? Angústia, muita violência, né? E algumas consequências aqui. E sempre um cansaço e normalmente uma amnésia me acompanhava. Eu não lembrava depois que as crises passavam, eu não tinha lembrança nenhuma do que tinha acontecido, né? Enfim, eu só sei disso porque a minha esposa relatava o que tinha acontecido, ou os médicos, enfim, relatavam, mas eu não tinha consciência do que tinha acontecido. Então eram momentos bem tensos, né? Aqui, né, de novo, o diabinho, aqui eu estava tentando fazer como as coisas se relacionavam, né? Como se fossem células, né? E se relacionavam. Então o núcleo, que é a família, né? A gente tem o trabalho, a vida social, né? E você, naquele núcleo ali, as coisas interagindo, né? Então eu estava tentando entender como que essas coisas se interrelacionavam, né? Como que elas se relacionavam e podiam interagir, né? Então eu coloquei as elipses, são orgânicas, elásticas, com áreas mais espessas, outras mais finas, enfim, pensamentos aqui, né? Para tentar entender o que estava acontecendo. Aí tinha uma paciente lá que ela parecia um esqueleto ambulante, né? Que ela era usuária de crack, estava ali se recuperando, e ela falando que ela estava ali pelo abuso de substâncias químicas, né? E aí eu coloquei que eu estava ali pelo abuso de nanquim e uso do telhado, né? De novo, fazendo, e aqui com o meu cabelão, né? E desenhando no meu sketchbook. Sempre de chinelinho e havaiana, né? Aqui era esse março, que eu não lembro, que ele falando, eu acredito em rock and roll e em aliens e na Hebe Camargo, né? Sempre com a camisetinha dele do AC/DC. Aqui uma brincadeira do cachorro do esquizofrênico, né? E, enfim, entendedores entenderão, né? Aqui outra brincadeira com esquizofrenia, né? Duas aranhas, né? E a aranha braba, tipo, você não tá vendo que tem uma mosca aqui, né? E a outra aranha falando, mas que mosca, né, bicho? Enfim, aranha esquizofrênica.
Aqui eu fiz uma brincadeira com o grupo dos 8, né? E quando o paciente está em surto ou muito alterado, são colocados 8 enfermeiros para poder conter esse paciente. É uma técnica, né? Em que 2 seguram cada perna, 2 em cada perna, 2 em cada braço, para poder conter. Aqui, né, eu brincando que o meu doutor, né, o Marcelo Yamaha, e Marcelo Honda, né, eu perguntando Yamaha, uma brincadeira, aqui o fundo do poço, aqui ele apertando uns parafusos na minha cabeça, né, e falando mais uns ajustes. Aqui tinha um negão muito, muito simpático, muito querido, que estava na clínica, e a gente fez amizade e compartilhava histórias e contava piadas, enfim, era um cara que eu gostava muito e fiz ele aqui como se fosse um biscoito traquinas, era um cara enorme, devia ter uns 2 metros de altura. Aqui, novamente, sobre os monstros, né? E falando um pouquinho sobre as emoções, né? Sobre propósito, sobre emoções, sobre propósito de vida, né? Então aqui eu escrevi sobre propósito de vida. Aqui, de novo, eu brinquei com a origem desse meu amigo, desse negão. Então, e no início, né, ele era uma gotinha de chocolate, daí ele virou uma metade de um batom, né, ele sendo ninado aqui. Daí, quando ele foi para a escola, né, ele era um batom. Para quem não sabe, batom é um chocolate, né? Compre batom, né, para quem lembra dessa época. Daí ele virou um todinho corporativo, né, e hoje ele era traquinas duplo recheio, né, ele era um cara bem musculosão, bem fortão, né. Thiago, o nome dele. Aí aqui, de novo, né, eu estava fazendo alusão ao caminhãozinho, né, da carga de lixo que a gente coloca, né, dentro do nosso caminhãozinho e depois a gente despeja no nosso cérebro e aí tem um filtro, né? E aí aqui as várias... de onde que essa sujeira vai sendo transportada, né? Enfim, aí eu coloquei várias coisas aqui conectadas. Aqui o desequilíbrio das emoções, né, que nos movem. Então, estou falando sobre instintos, né, que eu percebi que tem os instintos, emoções primitivas e coisas que são a doença em si. Então, aqui eu colocando a questão exagerada da mania e a diminuída da depressão, né? E aqui mais pensamentos, mais... né? Aqui eu brincando sobre os personagens, que a gente incorpora muitos personagens, né? Então, de repente, é um manequim vazio e eu estava incorporando o personagem do artista aqui, o personagem do dia, né? Aqui o louco, aqui às vezes você tá de Batman, aqui o aventureiro, eu de motociclista. Eu nunca joguei tênis, mas coloquei um tenista aqui, às vezes de palhaço, Jason, né? Enfim. E aqui foi um episódio engraçado que uma nutricionista da clínica, ela fez uma sobremesa que tinha uma cara horrorosa, assim, e aí ninguém quis comer aquele troço, e aí ela ficou muito braba, né, e eu fiz essa história aqui, né, que era uma sobremesa com frutas e mascavo, sei lá o que tinha. E daí eu coloquei aqui, né, escolha suas frutas, né, abacaxis, maçãs e tal, salpica as frutas no asfalto, né, aí deixa o caminhão transdetritos fazer a pasta primária, né? E aí você recolhe do asfalto, né, com a concha, aí mexe por aproximadamente 45 minutos, adiciona açúcar e canela a gosto, e agora é só servir essa bosta, né? Ela não achou engraçado, mas todos os pacientes acharam. Aí fazendo aqui, já voltando, eu estava mais relaxado nessa época, né? Nesse período, 18/5. Então já tinha se passado ali 13 dias com esses desenhos. E eu fazendo estudos de variações. Aqui eu quis fazer uma pintura de uma árvore, dessas que eu gosto, uma técnica à la prima, né? Aqui eu desenhei um dos pacientes como se ele fosse um bulldoguinho. E aqui, o penúltimo dia, né? Eu fiz um agradecimento, então que eu era esse navio aqui, né, partindo no meu super navio, e eu naufraguei, né, e aí a minha psicóloga e o meu psiquiatra me resgatando, e aqui o barquinho da Heidelberg, que era
a clínica, né? E aqui a minha fitinha que eu usava, identificação. E aqui o último dia, antes de eu receber alta, fiz essa caricatura do Monteiro Lobato, tá? com a Emília. E essa caricatura eu mandei para o Salão de Humor de Piracicaba, eu fui classificado, né? Enfim, depois da clínica, eu continuei fazendo meus diagramas, eu continuei estudando. Aqui eu fiz um diagrama sobre instintos básicos, né? Que nos movem, né? Como comunicação, a fome, a raiva, o medo, o desejo sexual, né? O prazer, que são reflexos, né? E aqui a questão da moral, do raciocínio, né? Então, como trabalhar com essas duas questões. Enfim, e aqui eu fiz uma ilustração de como que era dentro da minha cabeça, né? Como que era o mundo exterior e como que as coisas, essa ilustração representava muito bem como que as coisas estavam acontecendo dentro da minha cabeça, né? Essa confusão de coisas, essa coisa pesada, né? Essa coisa de monstros, de vozes, de demônios, enfim. Okay? E aqui, eu retomando aqui as minhas atividades diárias, enfim. Essa aqui, então, é o meu sketchbook. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha inspirado você a entender como que a arte ela pode trazer alívio, né? Como que ela pode melhorar a sua autoestima, como que ela pode ser uma ferramenta na sua busca pela cura, né? Do equilíbrio. Eu acho que é isso que é importante na nossa vida, a gente ter equilíbrio, né? Então, coisas que eu anotei aqui, algumas dicas que você pode estar buscando. Primeiro, né? Você ter um acompanhamento de um psiquiatra, né? Fundamental. Você ter um acompanhamento de um psicólogo, também fundamental. E existe um exame de DNA, você pode pedir para o seu psiquiatra, ele é feito, na época ele só era feito no Albert Einstein, em São Paulo, e é um exame caro, mas que vale muito a pena, onde você vai receber, o teu psiquiatra ele vai ter um mapa de todas as medicações que são mais indicadas, que são contraindicadas, que surtem menos efeitos, mais efeitos colaterais e medicações que surtem muito efeito, que funcionam, né? E podem te deixar num estado de equilíbrio, né? E graças a esse exame, hoje eu tenho uma medicação totalmente alinhada, assim, e eu vivo uma vida muito saudável, muito abundante, muito feliz, né? Profissionalmente falando, minha família vive mais feliz, né? Os meus amigos que começaram a se aproximar mais de mim, né? Outra dica é você tomar lá os seus remédios regularmente, né? Não achar que porque você de repente tá bem, daí isso é um período muito comum, você acha que tá bem e daí de repente fala, não preciso mais desses remédios, e daí você tem uma recaída, né? Você volta a ter crises, enfim. Isso, como eu falei, é como o diabetes, né? Como uma doença cardiovascular, você vai ter que tratar para o resto da vida, né? Isso não é um problema, isso é só um detalhezinho da tua vida. Isso, você não é uma doença, né? Você é uma pessoa que tem uma condição especial e que precisa cuidar disso, assim como você, se fosse diabético, teria que cuidar da sua insulina, tá? Então não tem nenhum mal nisso. Exercício físico é fundamental. Em 2017, comecei a treinar jiu-jitsu. Isso me ajudou demais a restaurar minha autoconfiança, minha disciplina, melhorou até minha disciplina com desenho, minha produtividade. Então, uma atividade física é muito importante para te ajudar, né? Porque ela libera coisas boas, né? Endorfina, serotonina, várias inas da vida, né? Que podem ajudar na sua recuperação. E a arte, né? Como eu já falei, e também o apoio da família, né? Muito importante você busque o apoio da família, dos seus amigos, que eles te ajudem, te encorajem, você consiga que eles compreendam a situação, que eles possam te dar suporte. No caso, eu tenho muito a agradecer a minha esposa, a Aline, que foi fundamental. Foram 8 anos para eu conseguir ser diagnosticado, conseguir ter um tratamento adequado, né? Então foram 8 anos aí bem complicados, de muita batalha, né? De muita luta, e hoje eu tô aqui, né, recuperado, equilibrado, feliz, produzindo,
dando aula para vocês, gravando meus vídeos do YouTube, né, com o meu curso online, uma coisa que eu sempre quis fazer. E, enfim, gente, essa era a mensagem que eu queria transmitir para vocês, de positiva, de felicidade, de luta. É uma luta diária, é complicado, mas você vai conseguir superar, tá? Pense nessas dicas que eu te dei aqui nesse vídeo. Eu espero que a minha história inspire vocês a se tornarem artistas melhores, né? Ilustradores, animadores melhores, pessoas melhores, né? Equilibradas e felizes, tá? Com uma família mais feliz também, ok? Então, gente, se você curtiu esse vídeo, né? Agora é hora daquela mendigada, né? Do like. Então dá um like aí no meu vídeo aqui. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque eu acredito que essa história é a primeira vez que eu tô gravando um vídeo e compartilhando isso publicamente. Poucas pessoas sabem da minha condição, poucos amigos e os meus familiares, a família da minha esposa, foi fundamental na minha recuperação, e eu quero que essa história possa inspirar e melhorar a vida de muitas pessoas que sofrem desses problemas, dessas doenças, ok? Então, curte, compartilha, se você não está inscrito, inscreve, ativa lá o sininho e a gente se vê nas próximas aulas. Valeu, gente. Um abraço.